hein? 5 students. Morning, everyone. Welcome to Prática de Ensino de Língua Estrangeira. Vamos para mais uma de nossas aulas. Estamos na semana 10, aula 10. Vamos dar continuidade às atividades que iniciamos na semana passada. If you remember, we were talking about intelligences. Do you remember? Semana passada a gente estava falando sobre as múltiplas inteligências lá da teoria de Gardner. Vocês se lembram do que vocês responderam, etc e tal? Ou já se esqueceram de tudo isso? Eu lembro. Lembram? Eu lembro. Eu espero, eu espero que vocês tenham salvo, hein, gente, aquelas informações, porque nós vamos precisar delas para hoje, tá? Para saber qual é... Eu gravei todas as 3. Ah, então tá bom. Precisa saber quais são as 3 inteligências, né? Normalmente aquele teste lá vai dizer para vocês a primeira, a segunda e a terceira inteligências que são mais desenvolvidas em cada um de vocês, tá? E a nossa aula é sequência daquela, já vou mostrar, tá bom? E nós vamos utilizar os resultados. So, if you don't remember, please take your notes, your cellular or mobile phone. Então, se não lembra, procura aí enquanto nós estamos dando início à nossa aula, tá bom, meus queridos? Então, vamos lá. Eu começo compartilhando aqui com vocês a minha tela. Ok? Leo 4, September 28th. Today is my brother's birthday. Meus queridos, qual é o objetivo dessa aula, né? Então, so we are going to do a practical activity in groups, okay? To check vocabulary related to the intelligences, ok? Nós vamos, então, fazer uma atividade prática em grupos. Na verdade, nós vamos dar continuidade à atividade que nós fizemos na semana passada, na qual vocês preencheram lá um Google Form, um link que foi disponibilizado para vocês, para que vocês identificassem por meio das questões quais são as inteligências múltiplas, né, predominantes em cada um de vocês. So, we are going to finish this activity in this class. Now, before we start the activity, I'm going to explain where is it about, ok? Vamos dar uma contextualizada um pouquinho de onde foi que surgiu, onde estava engajado, em que momento de uma aula. O Juan, eu não sei se ele já chegou aí na nossa aula ou não, mas vocês devem se lembrar que ele realizou essa atividade na aula de inglês do técnico em química, tá? Acho que no 3º ano, se eu não me engano. Então, de onde foi que surgiu aquele link para vocês descobrirem as inteligências múltiplas, etc. e tal? Então, por exemplo, surgiu de uma atividade realizada nas aulas do ensino médio. Então, essas aqui são 6 unidades do livro Alive High, que é da Vera Menezes, e mais outros autores. Mas eu gostaria de destacar bastante o trabalho da Vera Lúcia Menezes Paiva, por quê? Ela é uma das autoras desse livro Alive High, e ele é um dos livros didáticos para o ensino de inglês que trabalha de maneira contextualizada, que trabalha utilizando alguns projetos, que insere o uso das tecnologias de informação e comunicação nas unidades que estão nesse livro, da maneira como o livro está organizado. E nas aulas, por exemplo, de tecnologias da informação e comunicação, que vocês terão lá no 8º semestre, nós vamos trabalhar alguns textos da Vera Lúcia de Oliveira Paiva, tá? Menezes. Então, a Vera tem muitas publicações. Algumas eu tenho como Vera Menezes e as mais atuais como Vera Paiva,
tá? Então, estamos falando da mesma autora, tá certo? Então, esse livro, eu fui trabalhando com os alunos ao longo aí de praticamente mais de um semestre, então nós estávamos lá no 3º bimestre. Então, já tínhamos trabalhado aqui 4 unidades do livro, tá? Faltavam a unidade 5 e a unidade 6, mas nós não temos, assim, trabalhando de maneira bem prática com os alunos, prática no sentido de eles irem buscar muita informação, realizar os projetos, né? Lembrando que essa é uma aula de prática de ensino. Então, assim, quando você trabalha bem uma unidade, contextualizando, trazendo inovações para a turma, o que acontece? Você não consegue, né, desenrolar todas as unidades aí do livro, né, de maneira boa, com competência. Então, nós trabalhamos bem as 4 unidades, o livro tinha, ficou combinado de trabalharmos as 6 unidades, né, com relação ao conteúdo, e como um dos instrumentos de avaliação, eu pedi que os alunos foram organizados em grupos, cada grupo tinha aproximadamente uma turma de 40 alunos, né? Então, nós tínhamos aí, às vezes, grupos com 5, 6, até 7 alunos em cada um deles. Esses grupos tinham que escolher uma dessas unidades do livro didático, Life in the Countryside, Going Green, Health Eating, Sound Body, Intelligences and Abilities, and Affirmative Action. Eu não sei se vocês notaram, mas pelo título de cada capítulo, dá para vocês terem uma noção do quanto ou de que modo a Vera trabalha. Então, olha, a vida no campo, né? Então, aqui nessa unidade, os alunos trabalharam as diferenças, né, da vida no campo, vida na cidade, estudaram o vocabulário, viram os problemas que a gente tem no campo, na cidade, fizeram pesquisas, etc. Going green, né? Se tornando verde, se preocupando com o meio ambiente. A unidade 3, a alimentação saudável. A unidade 4, o som do corpo, no sentido de o corpo fala, né? Vamos prestar atenção a essa movimentação. A unidade 5, que falava sobre as inteligências e as habilidades, capacidades, os talentos, e ações afirmativas, que era a unidade 6. Portanto, cada aluno tinha que escolher uma dessas unidades para desenvolver uma atividade avaliativa, tá? Por que eu destaquei essa em amarelo aqui? Porque foi uma das atividades que eu desenvolvi dentro dessa unidade com os alunos. So, if you have any question, just ask, tá? E aí, o que eles tinham que fazer? Escolher uma dessas unidades e depois fazer uma apresentação sobre o tema escolhido conforme sugestões. O que eles podiam fazer? Eles podiam apresentar uma atividade, né, no dia marcado para entrega, que poderia ser jogos, um cartaz, música, teatro, culinária, vídeo, o que a criatividade deles permitisse. Tá? Então, esse era o trabalho para ser realizado. E antes de eles fazerem isso, eu peguei a unidade 5 como um modelo e fiz com eles algumas atividades para eles terem uma noção. E o que surpreende bastante, meus queridos, é que eles fizeram cada trabalho, assim, teve um grupo de alunos que fez jogos, sabe aqueles joguinhos, por exemplo, de, acho que é cara a cara, que tem as pessoas, assim, tem um tabuleiro, e aí você vai fazendo perguntas para descobrir quem que é a pessoa, por meio da descrição, né, de cabelo, roupa, etc. E eles fizeram esse jogo, só que com o conteúdo da unidade lá que eles escolheram, tá? Então, assim, só para vocês entenderem como funciona. Aí, a respeito das múltiplas inteligências, o próprio livro texto traz, né, na sua primeira página lá da unidade 5, traz essa imagem aqui com as inteligências, só isso. Aqui nós temos o nome de todas as inteligências e alguma característica especial de cada inteligência. Por exemplo, intrapersonal, né? Que é a inteligência intrapessoal.
qual que é a característica? Olha, self-smart. O que significa isso, self-smart? A característica intrapessoal é aquela nossa própria, né? A inteligência própria de cada um de nós, de saber lidar com alguns problemas mais internos, né? Da pessoa, que é diferente da interpessoal, que é aquela inteligência com as pessoas, né, com os outros. Então, saber ou ter inteligência para lidar com o outro, para os relacionamentos. A inteligência linguística, né? Os nomes delas, mesmo em português, variam, tá? Mas é mais ou menos isso. Então, a inteligência linguística, que é aquela que o grande talento da pessoa é com a palavra, tá? Ó, A, B, C. Então, é com a palavra, com o domínio da língua, com o vocabulário, e assim por diante. Eu não vou falar todas, porque vocês têm atividade para ser realizada. E aí eu coloquei para os alunos um slide, lá projetei um slide para eles com esse texto, e pedi que eles, nos grupos, fizessem a leitura, tentassem identificar o que estava sendo dito aqui nesse texto, né? Nesse texto não, só nessa citação aqui do Gardner, de 2013. Então, olha, an intelligence is the ability to solve problems or to create products that are valued within one or more cultural settings. Okay? Did you understand the words? Vocês entenderam o que está sendo dito aí? Tem alguém que poderia me dizer o que compreendeu desse texto? O que é uma inteligência? De maneira uma inteligência. assim. Pode ler, professora? Yes, please. A inteligência é a habilidade de resolver problema ou de criar produtos que têm valor, com valor cultural também? Sim, que tem que tem valor, né, dentro de uma ou de mais aspectos culturais, né? Ou seja, que são valorados dentro de uma ou mais culturas. Então, quando a gente fala em inteligência, o grande problema aí na educação é que a gente quer medir as inteligências, ou quer medir a inteligência como se ela fosse uma só. Né? Então, isso vale a dica para a maneira como nós avaliamos os nossos alunos. Então, assim, uma inteligência é a capacidade de resolver problemas. Né? Então, o problema chegou, eu tenho que resolver. Eu tenho uma prova. Como é que eu faço? Eu não entendi nada daquilo que a professora falou, do que o texto diz, eu ainda não domino esse conteúdo. Como é que eu resolvo esse problema? Ou, vamos pensar num problema do dia a dia mesmo, de uma sala de aula de ensino médio aí, classe com 40 alunos. Pensem, gente, de que maneira nós conseguimos resolver algum problema? Como engajar esses alunos para que eles gostem da aula de inglês, que eles não vão diretamente para o Google para traduzir, mas que eles apliquem as técnicas de leitura para conseguir ampliar o vocabulário, melhorar a capacidade deles de vocabulário. Então, inteligências são isso, né? São essas coisas, são essas capacidades que eu posso usar para resolver um problema ou para criar um produto ou um serviço. Eu acrescentaria aí um serviço com qualidade. E o Gardner fala a respeito disso, né? Que as pessoas têm inteligências diferentes e a gente precisa estar atento a isso. Alguns conseguem resolver problemas aí relacionados à lógica, à matemática, outros são bons com a fala, com a língua, né, com a gramática, com a interpretação de textos. Outros têm inteligência voltada mais para a solução ambiental. Outros têm uma inteligência para dança, para atividade física, que consegue fazer coreografia, etc. e tal, fazer essas dancinhas que a gente vê aí hoje no TikTok, no Reels e etc. E tem uns que não conseguem nem saber qual tem duas esquerdas, sou idiota, tá? Então, qual que lado que eu vou? Então, eu não tenho essa inteligência aí sinestésica, corporal, ou body... Aqui, deixa eu ver como que ela aparece, tá aqui embaixo, no Body Smart. Perceberam? Então, cada um de nós tem um tipo de inteligência que é mais aflorado que outra inteligência. E a gente precisa saber, primeiro, quais
ou quais são as nossas inteligências, principalmente 3 que se sobressaem, para a gente conseguir lidar com os nossos problemas de educação. Como assim, teacher? Então, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Porque senão eu falo demais e aí vocês ficam só ouvindo, mas nós vamos descobrir isso juntos aqui, só um minutinho. E aqui, eu não vou fazer a leitura desses slides, não todos, por quê? Porque vocês terão um tempo para lidar com tudo isso. Então, nós começamos. Então, eu fiz isso com os alunos, divididos em grupos, e fui colocando para eles os tipos de inteligência, tá? Então, a inteligência interpessoal, né? Que permite você entender, né, e trabalhar com outros. Então, o que significa isso? Está falando dos relacionamentos, né, interpessoais. Então, é essa capacidade que você tem de se relacionar no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, que tem muitas pessoas que têm uma inteligência, uma capacidade, uma competência para realizar determinado trabalho dentro de uma empresa, só que não consegue se relacionar com as pessoas. Aí acaba, às vezes, sendo dispensado porque não consegue trabalhar em equipe, perceberam? Então, precisa ter uma inteligência interpessoal aí bem desenvolvida. Tem como desenvolver? Sim, tem algumas dicas aqui, segundo o texto. A inteligência intrapessoal é aquela que permite, né, você entender e trabalhar com você mesmo, tá? Ó, intra, né, que é interior, que é minha. Então, o que seria essa inteligência? Vocês vão fazer a leitura já, tá? A inteligência musical, que passou longe de mim, né, que envolve aí essa capacidade, essa sensibilidade, né, que vai estabelecer, determinar, indicar relações e produzir, né, e fazer sentido com os sons, ou seja, é tudo aquilo que você consegue desenvolver que está relacionado com os sons, tá? Então, tem um bom ouvido, consegue aprender a tocar instrumentos, consegue cantar bem, né? Não é alguns casos aí que nem o da teacher. A inteligência linguística, que inclui a sensibilidade às características fonéticas, né? E a habilidade de manipular palavras e sentenças. Então, essa daqui é uma inteligência que eu tenho bem desenvolvida. Como assim? Então, a minha carreira, né, a minha formação foi direcionada para essa inteligência, que era alguma coisa que aflorava em mim sempre. Então, eu sempre tive muita facilidade com a língua, seja ela a língua portuguesa ou a língua inglesa. Então, isso me levou para a vontade de cursar um curso de letras, tá? Se bem que eu fiquei na dúvida entre biologia e a parte de letras, mas na última hora foi essa inteligência aqui que predominou e eu segui, tá? Aqui é a inteligência corporal, né? Que é a habilidade de a gente expressar as nossas emoções utilizando o corpo, né? Como a dança, de ser um esportista, né? Ou de criar um produto, uma invenção aí relacionada com movimento. A inteligência lógico-matemática, né, que é essa capacidade de resolver problemas rapidamente com eficiência, né, que é o pensar sobre, né, não significa apenas ser bom em matemática, mas ter o raciocínio lógico, conseguir resolver problemas aí do dia a dia utilizando essa inteligência. A inteligência espacial, né, por exemplo, quem é bom aí de localização? Lembra que tinha uma pergunta que falava, se eu não me engano, foi a Indra que me perguntou o que significa lá, se eu sei a distância de onde eu estou, a minha casa, ou localização. É essa. Você está, por exemplo, numa cidade que você não conhece. E aí, você sabe se guiar pelas norte, sul, leste, oeste? Você sabe onde é que você está e para onde é que você vai, ou de onde você veio? Então, essa é a inteligência espacial, tá? Então, essas pessoas são boas aí em navegação, né? Lidam bem com os mapas, né? E outras coisas aí que estão relacionadas com espaço, localização, tá? A inteligência naturalista ou da natureza,
que é aquela relacionada com os aspectos da natureza, né? De distinguir, identificar aí os diferentes tipos de plantas, animais, a formação do tempo, tudo isso que está relacionado com a natureza e que a gente encontra aí no mundo, né, da natureza. Então, precisa saber quais são as inteligências aí, vocês já têm o resultado e vocês estão tendo acesso aqui a um pouquinho mais de informação sobre as inteligências múltiplas. E aqui nós temos, então, cada uma dessas inteligências com uma descrição, né, bem resumida do que cada inteligência significa. Mas por que eu coloquei isso daqui? Porque vocês vão fazer uma pesquisa, dependendo qual é a inteligência de vocês. Vocês virão até esse slide aqui. Ó, eu vou clicar na inteligência verbal ou linguística, tá? Vocês continuam visualizando a minha tela? Sim? Sim. Tá. Então, aquele link trouxe vocês aqui para a inteligência verbal ou linguística. E aqui tem uma definição, né, do que é essa inteligência. Então, vocês podem pesquisar mais aqui. E o interessante aqui para vocês saberem é quais são... Opa, aqui está andando sozinho, entra propaganda, falando que não é fácil isso aqui, não. Essas propagandas que entram. Olha, então, quais são as características dessa inteligência? Então, a pessoa gosta de escrever, é bom em edição, né? Bom leitor, gosta de jogos de palavras, por exemplo, palavra cruzada, etc. e tal, lembra as citações, né? Então, lembrar, foi fulano que disse isso, gosta de língua estrangeira, etc. Quais são as carreiras que estão relacionadas com essa inteligência? Então, aqui nós temos escritor, repórter, editor, jornalista, palestrante, né? Teacher, translator, e assim vai, tá? Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais o que é cada uma dessas inteligências, vocês vão simplesmente acessar aqui, clicando no link, tá? Então, inteligência verbal ou linguística, pessoas com inteligência linguística são naturalmente boas em escrever ou falar e memorizar. Aí, para cada uma dessas inteligências, com exceção da última, peraí, deixa eu passar o slide. Essa inteligência musical aqui, vocês não vão conseguir clicar aqui nesse azulzinho, caso tenha sido a inteligência de vocês. O link está aqui no outro, tá? Ó, correto? Eu não sei o que aconteceu, que deu um problema, e aí eu refiz e joguei o link para cá, tá? Porque ele não estava me obedecendo. Tá bom? Então, essas são as inteligências, esses slides são para que vocês possam buscar mais informações. E agora a gente vai fazer um engajamento das inteligências. Então, nós temos aí 8 tipos diferentes de inteligência, que estão relacionados aqui novamente para vocês, sem informações, tá? Para vocês identificarem, então, quais são as 3 inteligências que predominaram no resultado do questionário de vocês, e vocês vão fazer o seguinte: eu vou colocá-los nas salas, nos grupos, né, de acordo com a inteligência emocional predominante no texto. Então, o que a gente precisa saber aqui? Cada um de vocês vai abrir aí o chat e falar qual foi a primeira inteligência de vocês, tá? Então, todo mundo já pode ir lá direto para o chat e colocar qual foi a primeira inteligência, porque vai ser baseado na primeira inteligência que eu vou organizar vocês em grupos, tá? Aí, depois que eu organizar vocês nas salas, vocês vão pegar o texto, que já está disponibilizado aí no Moodle. Então, vocês vão precisar ler e entender o texto e, em seguida, escolher um dos itens para realizar ou para atuar com o grupo. Eu vou mostrar para vocês, tá? Só um minutinho que eu já mostro isso. Então, por exemplo, se vocês, a inteligência número 1 aí de vocês
foi a inteligência linguística, né? Então, vocês vão pegar esse texto aqui que está falando da inteligência linguística, né? Vocês têm que entender o que está sendo dito. Se tiver alguma palavra que vocês desconhecem e ela faz falta, vocês busquem o sentido. Então, façam a leitura desse texto. Isso aqui também está no documento do Word, tá? Que já foi disponibilizado para vocês. Então, aqui tem Here are ways to work with this intelligence in your lessons, tá? Então, como é que eu posso trabalhar essa inteligência, desenvolver essa inteligência nas aulas, né? Ou na vida. Então, olha, look at different kinds of dictionaries. Então, eu vou pesquisar, olhar em diferentes tipos de dicionários. Isso pode ajudar a desenvolver minha inteligência linguística. Eu vou ler peças, né, de teatro e poesia em voz alta. Isso ajuda. Eu vou escrever uma história para um livro ou para uma newsletter. Eu vou criar um jornalzinho na sala de aula com os meus alunos, tá? E aqui continua o texto. O que a gente pode fazer, tá? Ó, eu posso criar um coral, pegar um texto, ensaiar com os meus alunos isso. E aí vocês têm que entender o que diz o texto, tá? E aí, por exemplo, olha, eu vou voltar aqui. O grupo deverá ler e entender o texto e, em seguida, escolher um dos itens para realizar. Então, vamos aqui na inteligência linguística. Então, aqui estão as maneiras de você trabalhar essa inteligência nas aulas, né? Então, olhar diferentes tipos de dicionário não é uma atividade aí que dá para vocês fazerem na hora e apresentar. Ler peças de teatro ou uma poesia em voz alta, vocês podem escolher aí, fazer um jogral, um coral e fazer a leitura, tá? Escrever uma história para um livro, né? Começar a escrever um jornal, usar um gravador, nossa, nem tem mais quase, né? Use a tape recorder, né? Então, use um gravador para gravar histórias e depois você escreve essas histórias sem né, ficar parando. Ler juntos, ler alto, ler uma sessão e explicar o que você leu. Então, pega uma parte do texto, faz a leitura, fecha, e aí você diz o que foi que você leu. Então, vocês podem fazer isso aí no grupo, cada um escolhe um texto pequeno, faz a leitura. Por exemplo, vocês podem pesquisar aí nos jornais online quais são as notícias que nós temos hoje. Cada um do grupo lê a notícia, né, separadinho, sozinho, e aí cada um conta a sua notícia e etc, tá? Então, aqui tem, vocês vão escolher uma dessas atividades que possa ser feita aí pelo grupo, tá bom? E assim continua, inteligência espacial, etc, e etc, tá? Aqui é só fazer as leituras. Agora, essas informações, o texto está no slide. Ó, deixa eu só deixar aqui. Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Eu vou... Só um minutinho. Eu vou copiar para poder disponibilizar aí no chat. Vou voltar aqui. Vou abrir o nosso chat. Então, as duas perguntas já estão aqui. Vou mostrar onde é que está o texto para vocês. Estão vendo o Google? O Moodle. Então, é esse texto aqui, ó, Intelligences and Abilities, tá? Então, além dele estar nessa semana, eu também tinha disponibilizado ele na semana passada, porque ele era assunto também da aula passada, tá? Então, semana passada ou essa. Eu vou clicar aqui no texto para vocês visualizarem o texto, tá? Então, o que está nos slides, meus queridos, está aqui, ó, Engaging the Intelligences, tá? Então,
a primeira inteligência, que é a linguística, tem aqui a definição, e tem aqui quais ações nós podemos praticar para cada uma das inteligências. Então, é só vocês, olhando qual é a inteligência de vocês, entender o texto e escolher alguma coisa para ser feita, tá? Deixa eu só... Peraí. Vocês conseguiram compreender o que precisa ser feito? Querem baixar aí o arquivo para vocês enquanto isso? Vocês continuam me ouvindo, gente? Sim, professora. Tá, porque o meu Teams sumiu daqui, peraí. Eu não acho mais vocês aqui. Peraí. Fechando. Só um minutinho. Fechando. Apareceu. Ufa. De vez em quando some o ícone. Pessoal, então deixa eu ver quem é quem aqui. A Marceli é inteligência musical, a Rita é natureza, a Alejandra social, Juan social, lógico matemática e selfie. Eu acho que não dá para dividir vocês por inteligência, né? Então vamos ver aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou formar 2 grupos, tá? E aí vocês vão escolher nesses 2 grupos, entre as inteligências de vocês aí, que vocês vão ter que escolher uma, tá? Para poder realizar a atividade. Então, dá certo organizar pelas inteligências com a sala com pelo menos aí umas 20 pessoas, né? Para que a gente tenha pelo menos 3 inteligências predominantes. Então, eu vou fazer dessa maneira, eu vou formar 2 grupos, 2 salas, e vocês escolham uma das inteligências aí das pessoas dessa sala, tá? Então, eu tenho que fazer a leitura do texto e elaborar uma atividade aí que vai ajudá-los a desenvolver essa inteligência, tá? Então, o grupo 1 tem 6 pessoas, o grupo 2 tem 5. Posso abrir as salas para que vocês realizem a atividade? Pode, professora. Todo mundo entendeu? Ok. Então, abrindo... Qualquer dúvida, vocês escrevam no chat, que eu visualizo os chats aí de vocês, tá? Os alunos, então, organizados nas 2 salas, eles vão realizar essa atividade, né, que é de engajar as inteligências. Eles vão escolher uma das inteligências das pessoas do grupo, então não foi possível colocar as pessoas com a mesma inteligência no grupo, porque nós estamos aí com um número reduzido de alunos na aula de hoje. E aí eles têm que pegar o texto, né, que está disponibilizado na aba da semana de inteligências múltiplas, ver qual é a inteligência escolhida, compreender, checar aí o vocabulário dessa inteligência, quais são as características da pessoa, e depois o próprio texto vai elencar algumas atividades que podem ser realizadas por essa inteligência, né, ou para desenvolver melhor essa inteligência. Os alunos, portanto, devem escolher uma das atividades para apresentar ao final. Deixa eu só controlar aqui o tempo, são 8 horas e 35 minutos. Eu vou dar 10 minutos para o grupo fazer isso, tá?
Então, só mostrando aqui aquilo que eu estava dizendo, tá? Engajando as inteligências, o que os alunos precisam fazer. Deixa eu corrigir aqui aqui um tá maiúsculo, outro minúsculo. Pronto. Tá. Então, conforme eu já expliquei, eu demonstro aqui pelo slide. Eles fazem a leitura. Então, o aluno que, por exemplo, escolheu a inteligência linguística, ele vai fazer a leitura do texto. O texto é isso, é o mesmo que está lá no disponível, tá? E aqui algumas maneiras de praticar essa inteligência, de desenvolver essa inteligência. Eles vão escolher um desses itens para apresentar. Então, por exemplo, read out aloud to each other, fazer uma leitura, ler em voz alta aí um para o outro, ler uma sessão, depois explicar o que leu, entre outras possibilidades. Para cada inteligência, nós temos aqui a definição e as maneiras de trabalhar essa inteligência. Então, lembrando que o texto está disponível. Oi, Pedro, saiu do grupo ou você não entrou ainda? Oi, professora, não entrei ainda. Ah, tá, eu vou te colocar na sala 2, então, só um minutinho. A minha inteligência foi social, a primeira. Ah, tá certo. Como nós temos poucos alunos, então, assim, eu não consegui dividir por inteligências. Então, nós temos 6 participantes aí em cada grupo, e aí eles vão escolher uma inteligência para trabalhar, tá? Ok. Aí verifique com o grupo o que eles estão, qual inteligência eles escolheram, tá bom? Ok. Compartilhando com os alunos a lista de presença. Ok. Eu vou, enquanto isso, mostrando a texto.
Então, esse é o texto que os alunos estão fazendo a leitura, tá? Intelligences and Abilities, então, engajando as inteligências. Aqui nós temos cada uma das inteligências, 8 inteligências, né? Que os alunos têm que fazer a leitura e apresentar aí algo relacionado à inteligência. Lembrando que aqui a self, a gente poderia dizer que é a intrapessoal, né? E a social é a interpessoal. Vou dar uma olhadinha agora para ver se tem. Peraí. Então, esse é o texto que os alunos estão procurando.
Vamos ver se no chat tem alguma coisa. Estou lendo aqui os chats deles.
Deixa eu olhar o chat de novo. Eu não sei como. Olá, olá. Hello, hello. Prontinhos aí? Só aguardando finalizar as salas, tá? Eu estava lendo o chat lá de vocês, viu? Tem alguém falando lá que quem mandou responder rápido aí que sai inteligência diferente. Alejandra, meus sentimentos aí pela perda da sua avó, tá, querida? Deus conforte o coração de vocês. Muito obrigada. Todo mundo de volta? Sim, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, tô faltando 2 pessoas. Deixa eu ver se ainda tem alguém perdido aí. Não, tá fechado. Vamos lá. Pessoal, então, o grupo número 1, primeiro, né, pela ordem, é 1, 2. Eu gostaria que vocês falassem qual foi a inteligência escolhida, né, pelo grupo, visto que cada um tinha uma inteligência diferente. Acho que só a social que apareceu 2 vezes, se eu não estou enganada. Então, que vocês falassem sobre o que vocês leram da inteligência, se é isso mesmo, e se vocês concordam, né, if you agree with the information about it, and then do the activity. E aí vocês vão falar qual é a atividade que vocês escolheram e realizar a atividade, tá bom? Então vamos lá, bora lá, grupo número 1, depois grupo número 2. Quem é do 1, quem é do 2? Vocês estão discutindo internamente? Teacher, eu não sei que número que é o meu grupo. Nem eu, gente. Fala um, fala outro, aí tanto faz, assim. Eu sei que Tá. o Pedro, que entrou por último, está no grupo 2. Eu sei disso. Então, se você era do grupo do Pedro, você é 2. Se você não é do grupo do Pedro, você é grupo 1. Facilitou aí a minha observação? Sim. Então, vamos lá. Quem que é o grupo 1? Quem não estava no grupo do Pedro, pode começar. É o Hugo, o Juan, eu, a Thalita, o Leonardo e a Indra. Ok. Então, quem fala? Então, teacher, a gente ficou meio que na dúvida, assim, de qual atividade fazer. A gente escolheu a inteligência de linguagens Uhum. e é bem interessante porque seria a inteligência que é o ideal para se trabalhar na matéria, né? Na nossa matéria, na Pleo 4. Uhum. E, assim, a gente ficou em dúvida entre o último, que é você dar uma atividade de palavras, dos alunos descobrirem o significado das palavras, e a atividade deles lerem, assim, sentenças com diferentes tonalidades, tons, assim, de alegria, de tristeza. Aí a gente estava decidindo isso ainda.
Tá, e qual vocês vão apresentar? Vocês vão escolher uma delas para que todo mundo faça. E eu quero rir um pouco de vocês, gente. Só eu que fico aqui falando, falando, falando. Não tem nada de interessante nas gravações das aulas depois para eu ver e lembrar de vocês, construir aí a história de vocês até quando vocês concluírem o curso. Então, vocês colocaram que deixa eu só achar aqui a parte da inteligência, né? Peraí, deixa eu achar pelo slide. Então, a de vocês foi a inteligência linguística, né? Relacionada com a linguagem. Então, vocês falaram que seria, deixa eu pegar aqui. Read a piece with different emotional tones or viewpoints. One angry, one happy, etc. Poderia ser essa, ou qual a outra que você disse? Ou a última, exploring and develop the love of words. Uhum. Tá certo. Desenvolver aí o amor pelas palavras, né? Então, por exemplo, significado das palavras, origem dos nomes, etc. Então, por exemplo, pesquisar o seu nome, pesquisar o nome da cidade, pesquisar alguma coisa interessante aí de como surgiu determinada palavra e etc. e tal. Qual das duas vocês gostariam de fazer? Explorar o sentido das palavras, aí cada um fala uma palavra e os outros alunos teriam também que perguntar, que pesquisar o sentido, ou vocês querem escolher uma sentença, né, não muito longa, e cada um faria a leitura, por exemplo, bravo, triste e feliz. A gente poderia escolher esses três tons emocionais, né? Que seria mais fácil do que ponto de vista. Então, espera só um minutinho. Qual vocês preferem? O ler uma sentença? Ô, professor, eu tenho que me colocar nessa ocasião como aluno, né? Qual dessas atividades eu gostaria de fazer mais? E eu acho que ler um piece, não sei o que é piece em português, com diferentes emoções, né? Ter uma triste, uma feliz, uma brava e tal, eu acho que seria legal, eu gostaria de fazer mais. Tá, então nós Isso vamos... Então tá, então vamos para essa parte aí, tá? Então, peraí, o que o grupo escolheu, só um minutinho, eu vou digitar aqui. Então, eu coloquei, peraí, tá, só um minuto. Estava com outra cor, aí vocês não visualizam no chat, e também estava com tamanho muito grande. Então, a atividade é essa, né? Ler um pedaço, né? Uma parte de um texto com emoções diferentes. Então, vamos pensar numa frase, it's better in Portuguese, of course. Melhor uma frase em português para vocês externalizarem emoção, né? Eu acredito nesse momento. E depois vocês poderiam desenvolver isso com os alunos, dependendo do que está sendo trabalhado, também em inglês, tá? Que frases a gente poderia colocar aqui para que vocês fizessem a leitura? Tem que ser uma frase que se encaixe nas 3 emoções? Sim, por exemplo, isso mesmo. Alguma coisa simples, assim, pense numa... Eu vou escrever uma aqui para vocês. Enquanto vocês pensam, aí vocês sugerem a de vocês. Teacher, eu pensei em algo relacionado à ansiedade, porque a ansiedade às vezes pode ser um sentimento que você está triste, que você está feliz, que você está animado, esperando, ou que você está com medo, ou que você está bravo também. Tá, e qual seria essa... Eu não comi o seu pastel na geladeira. Olha lá, o Léo já deu uma sugestão aqui. Tá, eu gostei mais da do Léo do que da minha, né? Eu peguei uma da minha mesmo, assim, tipo, eu preciso fazer um teste de Covid, pois tive febre sexta-feira sem motivo algum. Vamos do pastel. Ai, mas como que fala isso feliz?
Eu preciso fazer um teste de Covid? Ué, aí Sim. eu posso, Fala indiferente. eu posso fazer o meu teste, mas eu quero ouvir vocês, não eu, para ficar rindo de mim depois. Eu queria ouvir vocês. Grupo 1, qual vocês querem? Eu não comi o seu pastel na geladeira? Mais fácil, né? Mais curta. Então vamos lá, quem começa aí falando? Vamos todo mundo, né? Para todo mundo entrar no clima. Cada um de vocês. Eu não Eu peguei acho que namorado. o Leonardo deve começar. Teacher, eu acho que o Leonardo deve começar, porque, tipo, ele é que faz teatro entre a gente, né? Além do mais, ele que sugeriu. Então, mas Olha o cara atacando pro amigo, gente. O que é isso? Não, eu tô Mas falando. se ele fizer primeiro, quem vai querer fazer depois dele, gente? Ele é ator. Deixa ele por último. Ó a Marceli colocando gasolina no fogo. Então, nós vamos assim. A primeira emoção vai ser de bravo, né? Vai falar essa frase bravo, angry, ok? Então, quem começa aí? Eu vou aqui pela ordem das imagens que aparecem para mim, ou vocês... Eu começo. Então, vamos lá. Pode ir. Primeiro, angry, né? Angry. Tá. Eu não comi o seu pastel na geladeira. Ok. Próximo. Pode ser minha frase, professora? Pô, você vai querer colocar a namorada no rolo aí, não? Vai lá pro pastel, vamos. Vai comparar todo mundo. Tá. Eu não comi o seu pastel na geladeira. Próximo. Ai, tem 6. Cri. A internet dela caiu? É isso que eu ia falar, é a minha ou a da professora, gente? Eu acho que é a dela. Gente, pode ir continuando falando da frase. Pode? Eu vou falar então, tá bom? Tá bom, Rita? Eu não comi o seu pastel na geladeira, eu comi o pastel na sala. Vai, Marceli. É sobre isso. Eu não comi o seu pastel na geladeira. Gente, eu só queria dizer que eu escolhi essa frase porque ela dá para fazer um negócio muito interessante, que é mudar totalmente o ponto de vista do falante de acordo com a entonação que você dá ao falar. Por exemplo, eu não comi seu pastel na geladeira. Eu não comi seu pastel na geladeira. Eu não comi seu pastel na geladeira. Eu não comi o seu pastel na geladeira. Eu não comi o seu pastel na geladeira. E eu não comi o seu pastel na geladeira. Enfim, é isso. Achei da hora, Léo. Ai. Mais alguém, gente? E agora eu tô com vontade de comer pastel. Muito obrigada, gente. Ô, tristeza. Agora eu tô com vontade de comer uma geladeira. Ou uma geladeira com sazão, Leão. Deve ficar uma delícia, hein? Olha, tá até dando água na boca já. Imagina, hein? Colocar um salzinho. Comer Tirar com aquela uma salada do lado. geladeira. Aquela geladeira com aquele tomate podre lá embaixo, que tá há uns 30 dias. Aquela Com queijo cebola que já tá mofo. até criando raiz. Com aquele queijinho formando funguinho também. Aquele iogurte que sua mãe comprou pra você, mesmo sabendo que você não gosta de iogurte, que tá lá. Tá lá há 2 meses, você nem sabe por que tá lá ainda.
Ou uma maçã cortada na metade que já tá tão amarela, mas tão amarela, que o negócio tá, assim, horrível. É, que bom que eu não sou o único que tá precisando limpar a geladeira. Eu tô precisando dar uma geral em tudo, Fê. Essa ventarola desse fim de semana foi tenso, galera. O vento foi tão forte que bagunçou sua geladeira. Sério, Leão, balançou geral, velho. Aqui não Eu ventou, achei. aqui só choveu. Então, Marceli, você não viu o que aconteceu aqui perto da minha casa e Oi. onde o Leão mora, Fê? Subiu uma nuvem vermelha, irmão, que eu achei que o mundo ia acabar. eu vi no Twitter. Era em Ribeirão, gente, como assim? É, em Ribeirão. Eu tava dormindo nessa hora. Acordei com o mundo acabando. Mano, e eu fui pra Ribeirão justo nesse dia, só que eu tava o tempo inteiro dentro do shopping, eu nem vi nada. Tipo, teve uma hora só que eu saí lá fora porque eu tava escutando barulho esquisito, né? E fui dar uma olhadinha só, tava acabando o mundo. Pessoal, ó, estão me ouvindo? Uhum. Sim, Tá. professora. Teve algum problema aqui, caiu minha conexão, não sei o que foi que aconteceu, então provavelmente a gravação ficou comprometida dessa aula, deve ter gravado até aquela parte, se é que não perdeu, tá? Então, só para a gente poder aí finalizar, porque não está gravando, eu não estou gravando mais. Aqui está falando que começou a gravar, eu nem cliquei para começar a gravar de novo, mas tudo bem, vai ficar só uma parte. Se ficarem as duas, eu tento fazer uma edição, tá? Professora, Oi. a gravação se mantém. Então, mas porque vocês estavam conectados? Embora eu que estivesse gravando não estivesse, tenha caído a minha conexão? Porque a sala se manteve. Então, eu acho que a gravação continuou. Ai, tomara, né? Porque se não continuou, a gente perdeu uma parte aí, 5 minutinhos. Em todo caso, Perdeu depois... o Leão interpretando, hein, professora? Que o Leão interpretou a frase. Gente, assim não vale, porque eu queria ouvir, não vi nada, então como é que é aí o negócio daí? Eu não peguei o negócio da sua geladeira, o que era mesmo? Já até esqueci, gente. Não, é que ele interpretou a frase, ele falou que tem várias maneiras de falar ela, entendeu? Então ensina aí, Leon. Eu não peguei sua namorada, não. Eu não comi o pastel na sua geladeira. Como são as dicas aí? Tchau, Matheus. É só uma curiosidade, que essa frase, principalmente frases negativas, dá pra gente modular o efeito de sentido que a gente causa com ela de acordo com a intensidade que a gente coloca em cada palavra. Por exemplo, eu vou mudar a frase. Vai ser... Porque essa da geladeira já foi, já há um tempo. Vou mudar a frase para... Eu não peguei a ratinha da sua mãe. Ratinha, gente, animalzinho. Eu não peguei a ratinha da sua mãe. Se a gente modular a intensidade que a gente dá para cada palavra, a gente muda o sentido. Eu não peguei a ratinha da sua mãe. 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 Enfim, é isso. Muito bom. Thanks a lot. Então, pessoal, para a gente relembrar aqui, então, essa é uma atividade que nós podemos fazer com os nossos alunos. Eu posso fazer primeiro, para eles ficarem um pouquinho desinibidos, com uma oração dessa, simples em português, e depois eu posso pegar uma que foi trabalhada aí para eles saberem bem o conteúdo e também aplicar essa técnica numa sentença em inglês, né? Falar triste, feliz ou qualquer emoção. Eles escolhem qual emoção eles querem. A gente pode fazer isso em 2 grupos. Então, esse grupo vai ter que falar triste, né? Para não ficar todo mundo fazendo igual. Então, um grupo vai
falar essa oração, essa sentença de maneira triste, o outro bravo, zangado, o outro feliz. E isso é uma atividade que a gente pode linkar também quando a gente trabalha com os adjetivos. Lembra que a gente fala, por exemplo, se os adjetivos eles caracterizam, né, as pessoas, coisas, seres, etc., eu posso juntar com esse conteúdo também. Eu posso aplicar essa técnica também aí da inteligência linguística para trabalhar os adjetivos, e eu já trabalho adjetivo e mais vocabulário da unidade, né? A gente poderia pegar algum que falava sobre as inteligências emocionais, aquela definição do Gardner lá no primeiro slide, né? E pedir para eles, por exemplo, pronunciarem aí, dando diferentes ênfases. Ou a outra possibilidade era diferentes pontos de vista, né? Tipo, o patrão, como é que o chefe falaria isso? Como é que o empregado falaria isso? E a gente já está trabalhando também os verbos modais, né? A modalização do discurso. Então, por exemplo, um chefe, só exemplificando, ele não diria assim: você poderia, por favor, entregar o relatório, deixar o relatório lá sobre a minha mesa até as 4 da tarde, por favor? Isso normalmente não é um discurso de chefe, né? O chefe falaria como isso para a gente? Quero relatório na minha mesa até as 4, né? Pronto. Então, assim, isso é modalizar. E nisso a gente faz também o link com os verbos modais. Então, quando é que eu uso can, quando é que eu uso may, quando é que eu uso could? Se eles indicam basicamente, em algumas situações, a mesma coisa, né? Que é o pedir permissão, ou falar sobre uma habilidade, capacidade que você tem. Então, dependendo da entonação, entonação não, dependendo aí a circunstância, você pode optar por usar o can ou o may, né? Quem é o seu interlocutor, perceberam? Então, quando a gente explica isso para os nossos alunos, se você só coloca lá para ele, fazendo, por exemplo, ele pedir para ir tomar água, can I have some water, teacher? Can I go to the toilet, teacher? Ou alguma coisa assim, or may I? Então, em que circunstâncias, né, para ele modalizar o discurso dele? Ele pode usar o can, ele pode usar o may, ele poderia usar o could, e assim é o ensino da língua. Então, pensem nas diversas possibilidades que, às vezes, um teste aí de inteligências múltiplas, ele pode abrir um leque de opções para vocês usarem essas estratégias para trabalhar outros conteúdos, porque quando a gente só joga o conteúdo para o aluno, no máximo ele decora, né? Agora, se você mostra os usos desses conteúdos, então aí você está colocando entonação, né? Emoção, sentimento, e está trabalhando também os adjetivos, além, né, dos pontos de vista, do lugar de fala da pessoa. Então, quem é que fala? É a professora, é o aluno, é o diretor? Tem diferenças na maneira como eu me comunico com essas pessoas, utilizando a língua inglesa? Porque o nosso foco é a prática de ensino de língua estrangeira. Perceberam? Então, é um pouquinho sobre isso. A Indra colocou uma frase aqui muito interessante, tá? Mas eu não vou fazer a leitura, eu não posso publicamente assim, mas eu compartilho da ideia dela aqui e falaria também com bastante força, viu, Indra? E a outra opção era vocês falarem com outras entonações. Então, para que a gente possa concluir o nosso raciocínio, eu não vou pedir que vocês façam novamente a atividade, porque eu fiquei aqui no limbo, né, um pouquinho, e eu queria, então, para o grupo 2, falar qual foi a inteligência e o que eles optaram por apresentar para a gente. Oi, professora. Grupo 2, nós escolhemos a inteligência social, e que é a que estava mais comum no nosso grupo, né? E aí nós optamos por a última habilidade, último item, né? Why not do one another instead of talking? E aí, o que nós pensamos, né? De ter na sala de aula uma caixa, um baú, né? Que seria um baú para a sala inteira, né? E cada aluno ter a sua própria caixinha. E no final do dia,
no final da aula, né, cada aluno escreve uma frase ou uma palavra que exemplifica aquela aula ou aquele dia, né? Aí, e também ele coloca o que representou para ele, né? E, na caixinha dele, e o que representou para o grupo na caixinha do grupo. E aí, ou no final do dia, ou no final do mês, aí o professor escolhe, né? O que for melhor, aí cada um lê as palavras que estão... O mais interessante é no final da semana, né? Como que foi aquela semana de aprendizagem? Aí o aluno vai ler as palavras que ele escreveu durante a semana e a professora lê as palavras que estão no baú ali, né, da turma, o que a turma... o que enquanto um grupo, né, o que significou aquela semana para eles. A ideia foi mais ou menos essa. Eu não sei se está de acordo, professora, mas foi mais ou menos isso. Está perfeito, plenamente de acordo, né? Então, eu até digitei aqui no nosso chat, que foi a inteligência social, né? So, write notes to one another instead of talking. Então, escrever alguma mensagem, né, para uma outra pessoa aí, ao invés de falar. Então, escrever. E isso já está ligando também, linkando o social com a linguística, né? Porque está praticando aí o uso da palavra, da escrita. Então, já deu para juntar aí desenvolver aí duas habilidades, muito interessante. E a gente pode fazer isso com relação aos nossos alunos, às nossas aulas. Então, dei um conteúdo que eu acho que é mais complicado para os alunos, né, de língua inglesa. E aí você pode pedir que os alunos façam essas anotações aí, o que ele gostaria de perguntar, de falar a respeito disso também, né? Ou quando a gente trabalha com turmas que a gente tem muito problema de relacionamento, né? Porque essa é a inteligência social, aí é a interpessoal, né? Das relações, a gente pode trabalhar isso também para minimizar um pouco, né? Então, que mensagem positiva ou que mensagem eu poderia deixar para para alguém da sala, né? Alguma coisa positiva. E ao final do dia, pode ser, ou marcar um dia na semana, cada aluno retiraria essa mensagem que precisaria, né? Então, precisa trabalhar isso com os alunos para ninguém escrever alguma coisa que possa ser ofensivo, e fazer a leitura no último minutinho, aí, nos últimos 5 minutos da aula, no começo da aula seguinte, né, também é alguma coisa boa de se fazer, né, que pode ajudar a desenvolver aí essa inteligência interpessoal ou social, tá? Então, essas são algumas ideias, algumas possibilidades que a gente pode, partindo de um texto, de uma unidade, de um livro didático do ensino médio, você pode explorar muito mais, né, com os alunos, principalmente em relação a esse momento tão difícil que a gente vive hoje pela pandemia e antes também pelos problemas que a gente tinha de relacionamento nas salas de aula, né? A gente tem muito problema de relacionamento, muito problema de preconceito em sala de aula, na escola, na vida. Então, é uma atividade que poderia ajudar a minimizar ou a começar a falar a respeito disso para que os alunos aprendessem a respeitar mais as diferenças, né? Coisa que muitas vezes não acontece. Então, dá para a gente trabalhar pessoal, dá para trabalhar alguns aspectos aí psicológicos e dá para trabalhar a língua inglesa também, tá? Meus queridos, então, por hoje é só. That's all for today. See you next week, ok? Por hoje é só, meus queridos. Vejo vocês na próxima aula. Espero que tenha contribuído um pouco. Desculpe. Oi. Fala, querido. Eu só queria te perguntar uma coisa, professor. Eu não entendi muito bem o que é para fazer na atividade avaliativa. Tipo assim, eu teria que pegar partes do livro e analisar perante o negócio lá do negócio do livro lá que você colocou, que eu esqueci o nome, ou eu tenho que analisar o livro inteiro didático, professora?
Você pode, às vezes, analisar só uma unidade, depende do livro que você vai escolher, Juan, tá? Por Ah, exemplo, tá. se você for escolher o livro que você tinha do ensino médio, que era o Alive High, então, para você demonstrar que aquele livro apresenta lá, ele atende ao que os documentos oficiais estão falando, que precisa trabalhar de maneira contextualizada, comunicação oral, escrita, leitura, etc. Então, você pega uma unidade e você vai demonstrando, por exemplo, olha, nessa parte aqui, nesse trecho do livro, a autora traz um texto de fulano de tal que justamente dialoga com a turma, com os alunos, sobre um problema ambiental. Então, ela apresenta depois o conteúdo lá gramatical, eu estou só assim raciocinando, tá? Para vocês acompanharem. Ela apresenta o conteúdo, o aspecto, o item gramatical da unidade, que seria, por exemplo, o Simple Present Tense ou Present Perfect Tense, contextualizado nesse texto. Primeiro é trabalhado o texto, ao longo da unidade, algumas atividades de listening, que é para desenvolver a habilidade aí de audição dos alunos. Tem esse trecho do livro, essa atividade que vai fazer com que os alunos apliquem a escrita, porque eles precisam responder as questões. Então, é isso, às vezes, uma unidade só, né, uma parte da unidade, você já consegue fazer a análise aí do livro, se ele atende ou se ele não atende. É dessa atividade mesmo, né? Ah, tá. Obrigado, professora. Era isso que eu estava confundindo, porque eu peguei para ler, né, professor, o documento e tal, aí eu achei assim que, nossa, será que eu vou ter que analisar todas as unidades ou posso escolher uma unidade específica para ver se comprova tudo aquilo ali? Eu estava meio confuso nessa parte, Não, professora. só uma unidade. Eu só pediria a vocês, gente, que todo trabalho científico é um trabalho científico. Então, ele precisa atender às normas da BNT, etc. e tal. Então, quando vocês forem organizar e finalizar o trabalho de vocês, lembrem que o trabalho de vocês precisa sempre ter capa, precisa ter o nome do Instituto Federal, do curso de vocês, da professora, da disciplina e, por fim, o nome do aluno. Tá? Então, tudo isso precisa aparecer no trabalho de vocês. Depois, o segundo momento é colocar qual é o título do trabalho, né? Porque às vezes o aluno esquece de colocar lá o título, ele já começa respondendo tudo. Não, qual é? Então, contextualiza o trabalho, tá? Então, por exemplo, de acordo com o solicitado na atividade avaliativa, faça uma análise assim, 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 assim. Então, você introduz isso e depois você começa a fazer a análise propriamente dita, tá? Então, pensem sempre assim, dessa maneira para qualquer trabalho que vocês forem fazer, qualquer um, tem sempre que ter todos esses elementos, porque vocês precisam já se preparar, né, para uma redação mais científica de tudo. Então, vou fazer aqui um documento do Word só desse jeito, e não tem nome, não tem quem é o professor, não tem qual é a disciplina, não tem qual é a instituição. Então, qualquer pessoa que pegue o trabalho de vocês, ou se eu pegar, por exemplo, o trabalho daqui 2, 3 anos e quiser utilizar algum para mostrar para os outros alunos, aí eu vou pegar aqui nos meus arquivos salvos, eu não sei mais quem que é, de que turma, qual é a disciplina e etc e tal, tá? Então, pense nisso também, nessa formatação do trabalho de vocês, tá? Ok, professora. E qualquer Obrigado. dúvida, gente, é só gritar, tá? Manda mensagem que eu respondo, ajudo, tiro dúvidas, que não tem problema não, tá? Teacher, o que eu faço aqui? Mostra aí para mim no WhatsApp, em algum lugar, que eu falo, não, isso aqui tá errado, faz assim, tá bom? Não tem problemas com isso não, tá? Deixa eu parar a gravação aqui que